Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos de como desenvolver uma mentalidade de coach. Nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre propósito e sobre a gente ter foco na solução e não pensar só no problema, e também a gente prestar atenção nas perguntas que acabam vindo da nossa cabeça. Uma das outras coisas que é muito importante a gente desenvolver é ter uma mentalidade também de crescimento. O que é ter uma mentalidade de crescimento? É a gente ter a certeza de que a gente pode se desenvolver sim, que a gente não tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente pode sim se desenvolver, crescer, melhorar, evoluir, se transformar. É a gente ter essa mentalidade e acreditar nisso, tá, gente? E aí, tem um testezinho, umas 8 perguntinhas pra gente olhar, para verificar quais dessas afirmações ou dessas frases a gente mais se identifica, que tem no curso Como Desenvolver uma Mentalidade de Crescimento no LinkedIn Learning. E eu vou trazer aqui para vocês as 8 frases, para que vocês identifiquem com quais vocês mais se identificam mais, tá? Eu vou colocar na tela e a gente já volta. E aí, pessoal, se identificaram mais com as 4 primeiras ou com as 4 últimas? Quem se identificou mais com as 4 últimas tem realmente uma mentalidade de crescimento. Ter uma mentalidade de crescimento é ser dono mesmo da nossa vida, é a gente se apoderar da nossa vida, é a gente ter o comando do nosso destino, ter o controle sobre as coisas que a gente quer, que a gente almeja, que a gente deseja. E hoje, no momento que nós estamos vivenciando, cada vez mais é necessário que a gente tenha essa mentalidade de crescimento, que a gente busque formas de desenvolvê-la. Nesse mundo VUCA que a gente tem aí, né? Cada vez mais ambíguo, mais volátil, mais incerto, né? Com as coisas acontecendo a todo momento, mudando a todo momento. Então, a mudança, a certeza que a gente tem é que a mudança é uma constante, na verdade, né? Então, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, é que as coisas vão ser diferente. A gente pode olhar para a gente mesmo quando a gente se coloca em frente ao espelho, como a gente muda de um ano para o outro, de um período para o outro, né? De ciclos de vida que a gente vivencia. Então, a mudança é uma constante, a gente não tem como evitar. Então, para que a gente possa se desenvolver, crescer, a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento. Mas como é que a gente faz para ter essa mentalidade? A autora desse curso rápido que tem no LinkedIn Learning, que eu comentei com vocês, é a Gemma Roberts. E ela fala que a gente precisa aceitar os nossos fracassos, para que a gente consiga desenvolver essa mentalidade. A gente veja os nossos fracassos não como erros e não numa coisa de uma forma ruim, mas que a gente veja os nossos fracassos como aprendizados. E aqui eu tô dizendo fracassos porque a gente costuma se cobrar muito quando a gente não acerta, né? Então, na verdade, não é que a gente erra ou que a gente fracassa, é a gente criar uma mentalidade de aprender. É óbvio que a gente não vai insistir no erro, né, gente? É por isso que a gente fala que a gente vai aprender. Eu errei uma vez, eu preciso aprender com esse erro, né? E realmente, então, partir para outra, pensar para frente, pensar no presente, pensar nas coisas para o futuro e não ficar pensando e remoendo esse fracasso ou esse erro do nosso passado. Além disso, ela também fala que a gente tem que definir o que a gente está tentando desenvolver, o que a gente quer desenvolver, né? O que a gente está pensando em desenvolver nesse momento. Eu quero desenvolver alguma competência específica, eu quero desenvolver coragem, eu quero desenvolver a arte de falar em público, enfim, a gente começar a pensar em o que eu quero desenvolver em mim, o que eu quero mudar em mim, o que eu quero transformar em mim.
Como é que a gente vai avaliar isso e como é que a gente avalia se a gente está tendo resultado ou não? E para isso a gente precisa inclusive colocar um prazo, porque se a gente não estipula um prazo, aquilo a gente vai protelando cada vez mais e não faz, e não toma decisão, e não faz diferente, tá? Então a gente precisa também estipular um prazo. Quais os aprendizados que a gente pode ter e que vão me ajudar no futuro? Então, com esses fracassos, com esses erros que eu tive, o que eu aprendi? O que eu tirei de lição disso para que no futuro eu não volte a errar ou eu me adapte a outras circunstâncias que possam ser parecidas, né? E como que a gente pode repetir todo esse processo nos momentos que eu estiver aprendendo? Então, é importante a gente pensar nessas 5 coisinhas aí para que a gente consiga ter essa mentalidade, para que a gente possa realmente evoluir. E por fim, gente, é a gente ter a consciência de que a gente nunca vai saber tudo, que a gente está em constante aprendizado, que todo dia é uma nova oportunidade de aprender, de fazer diferente, né? De melhorar coisas que a gente já tem que são pontos positivos. Então, todo dia é um aprendizado. E a gente sempre estará nessa constante evolução e transformação e a gente vai ser eterno aprendiz. Então, isso é uma das melhores formas de a gente encarar e ter essa mentalidade de crescimento, para que a gente consiga realmente agir como o nosso próprio coach, tá, gente? Então, mas calma, tá? Que a gente tá falando de bastante coisas lúdicas ainda, né? Sobre propósito, sobre mentalidade de crescimento, sobre perguntas, sobre foco na solução. Mas calma que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode definir algumas metas tendo em vista essa mentalidade de crescimento, o foco no nosso propósito, o foco na solução e como que a gente presta atenção nessas perguntas que estão comichando aí, que estão essa pulguinha atrás da orelha que a gente tem aí sempre com a gente, tá, gente? Então, acompanhem comigo, continuem olhando o nosso canal, continuem curtindo os vídeos, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe os vídeos para ajudar no desenvolvimento de mais pessoas também que você conheça. Até a próxima, pessoal, e obrigada!